Bom dia, queridos. Nós vamos começar mais uma lição da nossa escola dominical, classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos de Macapá, no bairro Central. E estamos aí no nosso sexto domingo, não tem como não contar, né, sem a nossa comunhão presencial na igreja, todos os irmãos. E como a música que o José colocou ainda há pouco no grupo da igreja, de fato é hora da gente ser forte e corajoso, né? Essas palavras foram ditas por Deus para Josué, nós conhecemos esse texto. Estava na expectativa de entrar na Terra Prometida, um esforço muito grande da nação de Israel, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, já havia sido feito e estava todo mundo naquela expectativa de entrar na Terra Prometida. E Deus aparece a Josué para fortalecê-lo, para animá-lo, e exatamente com essas palavras: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E de fato essa é uma palavra muito importante para nós que estamos aqui na expectativa de podermos nos reunir de novo. Sabemos que ainda vai demorar um pouco, mas estamos aí confiando no Senhor. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Ó Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, como ela mesmo diz, que tem se provado, Senhor, a cada dia mais verdadeira, porque como Tu mesmo disseste várias vezes por meio dos Teus profetas, nenhum Deus existe além de Ti, nenhum Deus falou como o Senhor fala. Nenhum Deus anuncia aquilo que há de acontecer e assim realiza. Tu és único, ó Deus, e Tu és excelso, soberano sobre todas as coisas. E mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, o Senhor se preocupa conosco e veio até nós por meio do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nos salvou por meio do seu sacrifício na cruz. E nos deu a viva esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. Por meio da ressurreição de Jesus, é isso que nós esperamos. Como Ele mesmo disse, ó Deus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a nossa bendita esperança. E nós agradecemos a Ti, Senhor, porque essa esperança nos foi dada pelo Senhor. Tudo, na verdade, nos foi dado pelo Senhor. E reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos a nossa condição de pecadores, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pecadores perdoados, pecadores remidos pelo Teu sangue. Muito obrigado, ó Deus. E no momento que nós abrimos a Tua palavra, nós queremos Te pedir que o Senhor nos abençoe com o ensino do Teu Santo Espírito, que é o autor da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe com a compreensão do que está sendo dito pelo Senhor. E também que o Senhor nos abençoe com a prática das boas obras que o Senhor deseja que nós realizemos. Não para a nossa glória, mas para a Tua glória, ó Deus. Isso é o que nós Te pedimos. Pedimos pelos irmãos enfermos, rogando que o Senhor recupere a saúde deles, como temos Te pedido. Pedimos que o Senhor console aqueles que estão
necessitados de consolo, de encorajamento. Que o Senhor seja com todo o teu povo, hoje e sempre, ó Deus. Essa é a nossa oração e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando para o final do Evangelho de João, o livro que nós estamos estudando na escola dominical. São 21 capítulos, hoje nós vamos para o capítulo 15. E nós temos logo de início essa passagem que é um clássico, não é? No cristianismo. Essa passagem é importante, essa passagem dá nome para igrejas, essa passagem nomeia ministérios, essa passagem tem sido usada amplamente e, infelizmente, também tem causado alguma confusão, não é? Mas esperamos que nós vamos conseguir hoje, se não tirar todas as dúvidas, pelo menos as principais a respeito dessa passagem. Eu insisto nesse ponto. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus não é impossível de ser entendida. Pelo contrário, Deus a deu com a intenção clara, explícita de que nós possamos entendê-la, e Ele, por meio do seu Espírito Santo, Ele nos ajuda a entender a sua palavra. As coisas que são eventualmente difíceis na palavra de Deus, ela mesma é perfeitamente capaz de nos esclarecer. Portanto, nós sempre temos que abrir a Bíblia com essa confiança e com essa humildade, com essa reverência, esperando que o nosso Deus, que é o autor da palavra, vai nos esclarecer, vai nos orientar. Então, nós vamos começar a leitura do capítulo 15 e nós vamos ler até o versículo 25, por enquanto, tá? Como sempre, adotamos a nova versão transformadora na classe e é essa versão que eu vou ler, é nessa versão que eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada vocês podem, ou melhor, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo.
Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pôde realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Então, aqui está o texto. Eu vou começar a discussão em torno desse texto dizendo o que Jesus não está afirmando aqui. A Cristina, a esposa do Osiel, ela foi a única com coragem de colocar lá aquela carinha assim, né? Lá no grupo da classe, né? Diante desse versículo aí, que a princípio a gente pega um impacto assim quando a gente lê, né? Versículo 2. Jesus diz no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E aí no 2 ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Opa! De novo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que Jesus está dizendo aqui? Como eu disse, essa passagem ela tem sido amplamente divulgada e alguns, eu vou logo dizer de cara, erradamente, né, afirmam que Jesus está afirmando aqui que você pode perder a sua salvação. Será que Jesus está dizendo isso aqui? Se vocês fizeram as leituras dessa semana, você já tem condição de responder. Ou se você lê a Bíblia, vamos dizer assim, você já tem condição de responder a essa questão. Será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Logo de cara a gente se vê diante dessa questão. E não deve ser ignorada por nós. Não adianta a gente dar de ombros, não adianta a gente ter aí uma pretensa superioridade. Nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado. E afirmar logo de cara que Jesus não está falando aqui que um cristão verdadeiro, vamos colocar esse termo, pode cair da graça, como se usa essa expressão, pode deixar de ser cristão, pode perder a sua salvação. E por que nós dizemos isso? Vamos relembrar o lema da nossa igreja. Nunca é demais a gente relembrar o lema da nossa igreja. O apóstolo Paulo disse certa vez, né? A mim não me desgosta e é para a segurança de vocês que eu repito as mesmas coisas. Eu gosto de repetir o lema da nossa igreja. E qual é o lema da nossa igreja? A Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Eu, quando estou falando com as crianças, eu gosto de ilustrar isso, gosto de fazer gestos. A Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Essas três curtas frases resumem a atitude que nós cristãos, que queremos ser obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ter com relação à palavra de Deus. Nós nos pautamos, nós nos baseamos. A palavra de Deus é o nosso fundamento. E é um fundamento firme, é uma rocha sólida, é uma luz a brilhar, indicando o caminho que nós devemos seguir. Mas não é só isso, é também toda a Bíblia.
todos os livros da Bíblia. Os 66 livros que nós temos, de Gênesis a Apocalipse. Está muito em moda, inclusive com alguns pastores aí, ditos pastores, que a gente vê na internet, sobretudo, o que eu chamo as pessoas estão consumindo a Bíblia como se consome refeição num restaurante. Né? Você chega no restaurante, aí o funcionário lá, sei lá, entrega lá o menu para você, né? E aí você olha e, segundo as suas preferências, segundo os seus gostos, você escolhe. Eu quero isso, não, isso aqui. Meu estômago está meio ácido hoje, não vou comer isso. Então, não vai descer bem. Quero isso, quero aquilo. Muita gente lê a Bíblia, muita gente prega a Bíblia desse jeito, escolhendo as partes que lhes são mais convenientes, mais úteis, e muitas vezes, quase sempre, retirando esses versículos do seu contexto. Nós precisamos dizer isso sempre. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. A Bíblia é um livro muito antigo e ela foi escrita numa cultura muito diferente da nossa, numa língua muito diferente da nossa. Traduzir a Bíblia não é um processo simples. É preciso que você mergulhe naquela cultura, entenda, porque foi sim escrita por Deus, mas Deus usou homens. Isso a gente já falou aqui, está muito bem estabelecido entre nós. Deus usou homens, cerca de 40 autores para escrever os livros da Bíblia, de posições sociais distintas, de histórias de vida distintas, de contextos históricos distintos. E, no entanto, apesar disso, o assunto da Bíblia ele é maravilhosamente único. A Bíblia é a história da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia é, essa coleção, isso que a palavra Biblos quer dizer, livros, essa coleção de 66 livros que Deus escreveu sim, mas ele usou cerca de 40 homens para escrever este livro. Então, o processo de tradução da Bíblia é um processo complexo, porque você precisa imergir naquela cultura, você precisa mergulhar naquela cultura, entender os estilos literários, a gente já falou disso aqui várias vezes, olhar a poesia como poesia, olhar a história como história, olhar a profecia como profecia. Cada estilo literário precisa ser analisado para que você possa chegar o mais próximo possível daquela mensagem que está lá. Sim, é verdade que a crítica textual, sobretudo a partir do século XIX, deu uma virada, que a gente não vai falar aqui. Tem muita gente, tem muito estudioso da Bíblia hoje que diz, não, a Bíblia é o seguinte, não importa o que o autor quis dizer, o que importa é o que essa mensagem, que é divina, significa para você. Eu fico até arrepiado. Sim, tem muita gente dizendo isso. Tem muita gente dizendo isso. Não, a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições, mas ela é a palavra de Deus porque o que importa é o que Deus vai falar para você quando você lê a Bíblia. Gente, isso é uma heresia. Não importa quem está dizendo isso. Isso é uma heresia, isso é um desvio da fé, da verdadeira fé. Não é isso o que certamente Deus quer. Ele teve uma intenção, ele tem uma intenção ao entregar a sua palavra para nós e ele quer ser entendido. Se você tem família, quase todo mundo tem, né? Você sabe, você entende muito bem as implicações práticas para isso. Quando eu converso com o pessoal aqui de casa, aqui em casa a gente tem as nossas reuniões de vez em quando para eu passar as ordenações eliesísticas, né? Sobretudo agora no período de quarentena, vez por outra eu apregoo aí
bato o sininho, reunião de pauta aqui, né? Enfim, e falo para todo mundo. E normalmente eu pergunto, entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora imagina eu chegar para uma reunião dessa e dizer assim, olha, eu vou falar aqui, entenda o que você quiser, tá? O importante nem é tanto o que eu estou dizendo, o importante é como essa mensagem vai chegar para você, como você vai receber essa mensagem. Deus me livre! Então, parece brincadeira, né? Mas os caras fazem isso com a palavra de Deus. Não pode. Não pode fazer isso. De forma nenhuma. Deus falou em termos que nós podemos entender. Portanto, nós precisamos investigar, nós precisamos estudar para ver o que é que Deus disse, para entender o que é que Deus disse. E para isso nós dizemos que usamos a Bíblia, que usamos toda a Bíblia e que não admitimos nada, absolutamente nada que vá além da Bíblia. Simples assim. Simples assim. Portanto, vocês que estão aí no grupo da classe, vocês já leram. Eu fiz questão de colocar algumas passagens aqui mesmo no Evangelho de João, só para falar do mesmo livro, né? Vocês viram aí, né? Jesus já disse lá atrás, né, para os discípulos, né? Eu não vou reler todos, vocês que estão no grupo, vocês que fizeram a leitura, vocês sabem, mas eu vou chamar a atenção só para o capítulo 10. Volta aí um pouco na tua Bíblia, né? Versículo 26, eu vou ler a partir do 26. Jesus falando com os judeus lá, que tinham acabado de perguntar para ele, sim, vai dizer claramente se tu é o Cristo ou não. E aí Jesus falou para ele, eu já falei, mas vocês não creram em mim. E aí no versículo 26 ele diz, mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Está aqui claramente. Jesus afirmando que as suas ovelhas ouvem a sua voz, o obedecem, o seguem, que ele lhes dá a vida eterna e que nada nem ninguém poderá arrancá-las da mão dele. Você quer uma segurança maior do que essa? Impossível. E foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Mandei vocês depois, mais lá para frente, para o capítulo 17, que nós vamos ver, né? Quando Jesus diz claramente, quando eu estava com ele, se referindo aos discípulos, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, Jesus fala aí especificamente dos discípulos, e é bom a gente lembrar que aqui no capítulo 15, ele está falando diretamente com os discípulos, com os 11, porque Judas não estava mais lá. Vocês lembram que Judas saiu no final da ceia? Né? Judas saiu para entregar Jesus, para finalmente entregar Jesus. Então agora Jesus fala com os 11 e quando ele ora ao Pai, mais tarde, um pouquinho mais tarde, a gente vai ver isso no capítulo 17, ele diz isso claramente, nenhum deles se perdeu. Então, não pode haver nenhuma sombra de dúvidas na nossa mente, na nossa cabeça, de que uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo, uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhece que você é um pecador, reconhece que Jesus morreu por você, pelos seus pecados,
se arrepende, se entrega a Ele, reconhece a Jesus como seu Senhor, você é salvo. O Espírito Santo, nós vimos isso na semana passada. O Espírito Santo passa a habitar em você. É esse régio hóspede, esse hóspede real que você tem em você. Saudade da igreja, porque uma hora dessa na igreja a gente ouve um monte de amém. E é verdade. E tem que ser assim. Essa é uma verdade que a gente tem que se deleitar, que a gente tem que se alegrar. Eu fui salvo por Jesus. Eu fui liberto da condenação do pecado, da morte. Gosto muito do coro daquele hino que a gente canta, né? Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, a sua vontade. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Que palavras maravilhosas. Então, nós somos salvos e salvos de uma vez para sempre, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Romanos capítulo 8, versículo 9, eu já citei esse texto aqui. O apóstolo Paulo, ele diz claramente: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando nós recebemos o Espírito de Cristo, nós somos salvos de uma vez por todas. De uma vez por todas. E a gente precisa lembrar disso. E se deleitar nisso. Então, não é possível que Jesus esteja falando aqui de perda de salvação. Isso não é um ensino bíblico. Pelo contrário, nós temos inúmeras passagens na Escritura que afirmam claramente essa segurança que todo cristão deve ter de que, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, nós estamos salvos para sempre. Será que algum de vocês aí em casa, ou o pessoal que está aqui, poderia citar algum outro texto aqui no Evangelho de João que falasse sobre isso, que desse essa segurança? Vá pensando aí, e quem sabe você pode colocar aí depois, não é? E compartilhar com a gente, ou aí no Facebook ou no grupo da classe, mas tem vários, né? Eu dei alguns para vocês, né? Tem vários que vocês poderiam colocar aí. Então, só aqui no Evangelho de João fica claro, fica evidente, não é? Mais do que evidente que, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, nós estamos salvos para sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com essa verdade da sua palavra. Ok, Eliezer, tá legal. Mas se Jesus não está falando de perda de salvação aqui, ele está falando de quê? Essa é uma pergunta importante que a gente deve procurar responder com diligência, com aplicação, e a gente vai tentar fazer isso, né? Primeira coisa importante aqui, essa palavra no original, airo, que é o que foi traduzido por cortar aqui, ela significa isso mesmo, certo? É separar, é arrancar algo, tirar fora. Esse é o sentido da palavra, não tem discussão aqui, entendeu? Isso é o que a palavra significa. Aqui no contexto, né, a gente deve pensar num galho, né, de uma videira. Eu tirei aqui uma gravura, não sei se dá para você ver bem. Tem uma videira aqui está o tronco grande, aqui os galhos menores, e ela está cheia de frutos, né? Observe aí, certo? Tá? Então, todo o contexto da passagem, isso deve ficar claro para nós, Jesus está falando de fruto.
Você não planta uma árvore frutífera só para ficar olhando para ela, né? Você não faz isso, né? O Jefferson, meu querido sobrinho, a gente estava conversando uma vez sobre aquela área lá da calçada da igreja e o Jefferson gosta de planta, ele é praticamente um técnico agrícola, ele entende dessas coisas, ele já projetou uma horta, ele tem um projeto de uma horta lá para a escola dele, uma horta suspensa, um negócio fantástico, extraordinário. Eu tenho sonho de ver, quem sabe, essa horta lá na escola onde eu trabalho. Já falei para ele, Jefferson, vamos orar e quem sabe, né, vai conseguir fazer isso lá. Uma vez a gente estava discutindo sobre aquela área lá da calçada da igreja, né, quando a gente fez a calçada, ficou lá aqueles nichos para a gente colocar uma planta lá, né, alguma coisa, né, verde e tal. E aí eu estava falando, pois é, né, vamos colocar aí alguma coisa. Aí citei uma árvore ornamental. Aí ele fez uma cara, você falou, não, para plantar coisa frutífera, vamos plantar, né? Coisa de plantar uma planta só para gente ficar olhando para ela, bonitinho e tal. Ele falou desse jeito, mas foi isso que ele quis dizer, né? Tu vai plantar uma planta só para ficar olhando? Não, vou plantar uma coisa que a gente vai poder comer o fruto e tal, não sei o quê. É o gosto dele, né? É a atitude dele. E ele não deixa de ter uma certa razão. Se você planta uma árvore frutífera, você vai querer comer o fruto dela. Deus compara Israel no Velho Testamento, no Antigo Testamento, coloquei essas passagens para vocês ao longo das leituras da semana, como uma vinha, como uma videira que ele, Deus, plantou ali naquele lugar, na Terra Prometida. E o objetivo de Deus era esse, era que essa videira frutificasse. E vocês viram, não é? Deus dizendo claramente para o povo de Israel, eu vou arrancar vocês daí desse lugar, eu vou tirar vocês daí, porque vocês não estão frutificando. E Deus fez isso. Primeiro com a nação do norte, que é chamada de Israel, depois com a nação do sul, que é conhecida como Judá. Os dois reinos, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, num espaço de menos de um século, os dois reinos foram eliminados. O reino do norte foi arrancado de lá pela Assíria, a Assíria, não Síria só, a Assíria, é bom sempre a gente fazer essa distinção, e o reino do sul foi também destruído, foi arrancado de lá pela Babilônia. Então, Deus já fez isso antes na história. Ele já fez isso com o povo de Israel. E agora Jesus retoma essa figura da videira, que era conhecida do povo. Claramente os discípulos conheciam com toda certeza essas passagens do Velho Testamento. E aí ele diz, eu sou a videira. Vejam, agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, é o fazendeiro, é o dono, não é, da vinha, é o lavrador, vamos colocar como está aqui na Bíblia. E aí ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele corta. Então, literalmente é cortar, retirar qualquer galho que não esteja produzindo. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que produza mais. Preste atenção no versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. É o próximo verbo aí, a próxima palavra, que é uma palavra importante, meno no original, que foi traduzido por permanecer, que quer dizer isso, ficar ali, né? Esse é o sentido, né, que ela tem. Se você pensa num lugar, é você permanecer ali, é você ficar lá, né? Se você pensa num sistema de crença, de valores, é respeitar, é ser fiel a esse sistema. A palavra tem esse significado.
Então Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu falei para vocês. Agora o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que permanecer em mim, e aí eu vou permanecer em vocês. Então, a chave para a gente entender esse texto é essas duas expressões: em Cristo e permanecer. Então, como eu disse, você vai ver várias interpretações sobre esse texto, mas a interpretação que eu considero mais correta é a interpretação ortodoxa, é a interpretação reformada do texto, né? De que quando Jesus, essa expressão em Cristo aqui, significa simplesmente isso, em Cristo. Os discípulos estavam andando com Jesus. A leitura de ontem, remeti vocês para Romanos, capítulo 11, e eu faço questão de levar vocês de volta para lá de novo. Pegue aí, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo retoma essa ideia e ele dá uma como é que eu posso dizer? Ele dá uma aprofundada, leva os seus leitores para entender a partir de uma outra metáfora que ele coloca, que é a metáfora do enxerto. Eu acho muito interessante. Eu não vou ler o texto todo, mas você percebe claramente na argumentação de Paulo, a partir do capítulo 9, ele está dizendo: olha, a nação de Israel, ela rejeitou o mandado de Deus, por decisão de Deus, por decreto eterno de Deus. A nação de Israel, ela rejeitou o Messias. Deus rejeitou o seu povo por causa da sua desobediência, e eles rejeitaram o Messias, também por determinação de Deus. E nós, que não somos judeus, falando, nos incluindo logo, Paulo fala vós, vocês, se referindo aos romanos, a carta foi enviada para a igreja em Roma, ele diz: vocês, que não faziam parte do povo de Israel, muitos do povo de Israel foram cortados, literalmente foram tirados, não é? E vocês, povo de Israel, vocês foram enxertados. Aí ele usa uma outra planta aqui, que era muito comum lá naquela época, né, que é a oliveira. Coloquei aqui, né, para você ver um ramo de oliveira cheio de frutos aí. A oliveira da azeitona, né? Vocês sabem disso, né? Então, Paulo, ele diz assim, olha, vamos pensar duas oliveiras, uma que produz um fruto bom e outra que é a oliveira brava, que não produz nada. A gente teve um mamoeiro aqui em casa, o pobre do Joel ia todo dia olhar o mamoeiro para ver se o mamoeiro ia dar fruto. Nunca deu. Ele está dizendo aqui, era macho, né? Não sei se é muito lisonjeiro para os homens, né? Ficar dizendo que era macho, por isso ele não deu, né? Enfim, né? Mas tá certo, João, tá certo. Ele ia lá olhar, ele ficava ansioso, né? E nada do mamão dá, nada. Eu falei para Fátima um dia: Fátima, vamos cortar logo esse mamão para ver se acaba com a ansiedade desse menino, né? Porque ele ia lá todo dia olhar, e aí eu falei: ó, vou cortar esse mamão. Ele: não corta, espera mais um pouco e tal, não sei o quê. Finalmente ele se convenceu que não ia dar nada mesmo e até me ajudou a cortar, né? Vamos pensar aí nessas duas árvores, uma boa, uma que dá fruto e outra que não dá. E aí, o que Deus fez? Pegou um ramo dessa árvore que não dá fruto e enxertou na árvore que dá fruto. Eu fiz uma pesquisa rapidinho na internet e tirei algumas gravuras que mostram enxerto. Olha só, você abre, né, uma cunha no galho da planta, né, mãe, certo? E aí depois você vem e coloca esse outro pedaço aqui, e aí você coloca tala ou coloca algum pano, coloca alguma coisa para proteger esse remendo, literalmente, que você fez, e aí você enxerga. E aí o que acontece? Acontece uma coisa maravilhosa, porque as células que essa planta aqui
vão começar a produzir, elas vão estar ligadas a essa planta-mãe. Inclusive, você já deve ter visto isso várias vezes na televisão, né, na internet, né? As pessoas, inclusive, conseguem transplantar, enxertar espécies distintas. Então, você tem lá uma árvore, né? Você olha a árvore grande, ela produz um determinado fruto. Quando você vê, de repente, tem um galho lá e você olha, epa, peraí, o que é isso aqui? Né? É um outro fruto que está sendo produzido na mesma árvore graças a um enxerto. Então, Paulo diz, olha, vocês gentios, vocês que não são judeus, vocês foram enxertados nessa oliveira boa. Vocês foram colocados aí. E Paulo discute essa questão, né, do fato de que alguns do povo de Israel foram cortados e pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que não estavam debaixo daquela aliança, debaixo daquela promessa, mediante uma outra promessa, uma outra aliança, são enxertados nessa oliveira de Deus e aí começam a receber a seiva, começam a receber o alimento, não é, do próprio Deus. Então, essa é a ideia que Paulo ilustra aqui. E como eu disse, eu não vou ler o texto todo, mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque Deus, na verdade, e o próprio Paulo ele fala isso claramente, e Pedro também fala, né? Toda aquela multidão, todo aquele povo que saiu de lá do Egito, quando Deus estabeleceu a aliança com eles no Monte Sinai, dos adultos daquela multidão, milhares de pessoas, apenas 2 entraram na Terra Prometida. Vocês conhecem essa história. Quem foram? Hein? Os únicos. Eles deveriam passar uma jornada de 40 dias no deserto. Eles deveriam levar 40 dias para chegar até a Terra Prometida. Mas por causa da desobediência, o Joel já está falando aqui. Quem é, Joel? Josué e Caleb. Por causa da desobediência do povo, Deus disse claramente para eles: vocês vão morrer nesse deserto. Vocês vão ficar sepultados aqui nesse deserto. Vocês não vão entrar na Terra Prometida. Nem Moisés entrou. É impressionante isso. Nem Moisés entrou. Então, presta atenção, porque é muito importante a gente lembrar disso. Paulo fala isso claramente. Todos eles foram batizados lá debaixo daquela nuvem. Isso é, todos eles entraram ali naquela nuvem de dia, coluna de fogo à noite que os seguia, que os guiava, melhor dizendo. Todo aquele povo viu os sinais, todo aquele povo viu as pragas que Deus mandou sobre os egípcios, mas por causa da incredulidade deles, eles morreram no deserto. O autor de Hebreus fala sobre isso também. Deus jurou na sua ira: vocês não vão entrar no meu descanso. Então, o que significa essa expressão em Cristo? De novo, a interpretação que mais condiz com todo da verdade bíblica, com aquilo que a Bíblia diz, é que são as pessoas que estão aí na igreja visível, a igreja que se pode enxergar, certo? Tá? Então, as pessoas que estão aí arroladas nas igrejas, as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem, inclusive eu, pertencer a uma igreja cristã, todo mundo está aí. Em Cristo. Entenda, em Cristo. Agora, é importante a gente saber o que Jesus quis dizer nesse texto. O que me incomoda é que, às vezes, a gente, preocupado com essa questão dessa doutrina que é gloriosa, da segurança do crente, a gente fala sobre isso, enfatiza isso, diz que o crente não perde a salvação, mas a gente não fala do que Jesus está falando aqui, porque todo esse texto é uma exortação à perseverança e à obediência. Essa doutrina maravilhosa que é a doutrina da perseverança dos santos. Quem é de Cristo permanece ligado a Cristo. Assim como o ramo permanece ligado aqui à árvore
a planta onde ele foi enxertado, assim como ele vai receber a seiva dessa planta. É essa planta que vai mantê-lo vivo, é essa planta que vai mantê-lo capaz de produzir, de frutificar. Então Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra, pela mensagem que eu tenho dito para vocês, então agora vocês têm que permanecer em mim e frutificar. É, de novo, uma exortação solene de Jesus a que nós perseveremos em segui-lo. E tudo que vem depois, eu vou pedir desculpa aí para vocês, vou pedir para vocês voltarem para João, que eu me empolguei e me antecipei ao texto de Romanos. Mas a gente vai voltar para ele depois, você pode deixar marcado aí. Mas volta comigo lá para o capítulo 15 e você vai ver que tudo que Jesus vai dizer depois de ter dito, né, que o ramo que não produzir fruto vai ser cortado, né, tudo que ele vai dizer depois tem a ver com essa questão de perseverança, tem a ver com essa questão de obediência. Olhe o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então está bem claro aqui. Está bem claro. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ficar ligados a mim. Vocês não vão produzir nada se vocês não estiverem ligados a mim. Olha, eu acho muito importante que a gente entenda isso, sabe? Porque antes de falar de perda de salvação, Jesus está dizendo aqui que os seus verdadeiros filhos, eles necessariamente terão que frutificar. Não existe possibilidade de um crente verdadeiro, um crente fiel a Cristo, simplesmente não produzir fruto. A gente já vai falar do fruto, mas você já sabe o que é. Eu só vou relembrar aqui para você. Mas preste atenção, não existe essa possibilidade de você estar ligado a Cristo, de você estar recebendo a seiva de Cristo, recebendo a alimentação, recebendo a nutrição de Cristo e não frutificar. Então, há aqui uma exortação solene de Jesus para que a gente se examine. E todos os apóstolos que escreveram sobre isso, eles vão afirmar a mesma coisa. Se você for ver, a maioria dos textos que são alegados, que são usados como perda de salvação, na realidade, o que esses textos estão falando é justamente de perseverança dos santos. Porque quando os apóstolos escreveram, quando os escritores do Novo Testamento escreveram as suas cartas, eles estavam pensando em toda a igreja. Eles sabiam que existiam pessoas ali dentro da igreja que, apesar de estarem lá, que apesar de assistirem a reuniões, que apesar de lerem a Bíblia, alguns até que, apesar de pregarem, não eram crentes verdadeiros. Paulo, quando ele se despediu dos crentes lá da igreja de Éfeso, em Mileto, lá no livro de Atos, vocês têm isso, capítulo 20, se não me engano, né? Paulo se despediu daqueles homens. Veja bem, preste atenção para isso. A gente não vai lá te ganhar tempo. Mas ele se despediu daqueles homens dizendo palavras terríveis, se a gente for pensar bem. Ele disse simplesmente o seguinte, olha, eu sei, olhando para eles, olhando para aqueles líderes, pregadores, pastores, evangelistas, olhando para eles, ele disse, olha, eu sei que depois da minha partida, depois que eu for me embora, vai entrar gente aqui que é como um lobo, faminto, voraz, e eles não vão poupar o rebanho. Isso por si só já é ruim. Eu fico imaginando a cara daqueles homens ouvindo Paulo dizer isso, mas o pior vinha depois. Paulo disse, mas eu também sei que vocês, dentre vocês mesmos, alguns de vocês, depois que eu for embora, vão se levantar falando palavras
pervertidas, desencaminhando o povo. Meu Deus, que coisa! E foi exatamente o que aconteceu. Então, os discípulos, os apóstolos, quando escreviam para as igrejas, eles sabiam dessa realidade. Eles sabiam que havia muitas pessoas nas igrejas que ainda precisavam ser verdadeiramente convertidas. Que estavam em Cristo, vou colocar entre aspas aí, no sentido de que estavam lá frequentando a igreja, que estavam, vou dizer de novo, que estavam assistindo a reuniões, cantando, quem sabe pregando até, alguns, batizando, mas não eram crentes verdadeiros. Por quê? Porque não produziam o fruto adequado, o fruto correto. E Paulo, que conviveu com aqueles homens lá de Éfeso por 3 meses, ele sabia disso. Ele sabia disso. Aliás, falando disso conosco, que somos liderança, é uma coisa que falta à igreja hoje em dia. Não só a nossa igreja, a igreja em geral. Falta a coragem dos líderes de olhar para alguns candidatos a líderes, postulantes à liderança, olhar para a pessoa e dizer com amor, mas dizer, você não está pronto. Calma lá. De novo, isso é uma recomendação do próprio Paulo. A gente vê uma precipitação em muitas igrejas de alçar pessoas que se destacam em alguma coisa. Já pega essa pessoa, já coloca essa pessoa lá como líder para liderar. Para prejuízo dela própria e prejuízo da igreja. Isso acontece, infelizmente, muito. Então, você pode ver, você pode fazer esse estudo se você quiser. A maioria dessas passagens que alguns alegam que falam de perda de salvação, na realidade, se você vai ler a passagem como um todo, você vai ver que ela está falando de perseverança. Que o escritor está interessado em exortar os cristãos a permanecerem firmes, a permanecerem fiéis, a frutificar. É assim com Hebreus 6, que é outra passagem muito citada. Porque o escritor sagrado lá diz que é impossível renovar para arrependimento aqueles que se desviam e caem de novo depois de terem experimentado as promessas do reino vindouro, que é uma expressão interessante. Está falando de salvação ali? Necessariamente não. Um incrédulo vai numa igreja cristã verdadeira, ele senta lá na congregação para assistir o culto, ele ouve testemunhos, ele ouve a mensagem, ele ouve cânticos, às vezes ele até canta, e aí quando termina ele vai falar com a gente, ele diz assim, puxa, eu me senti tão bem aqui, eu me senti como se eu estivesse no céu. Aí ele sai, vai embora, volta para a vida dele normal, volta para fazer as coisas erradas que ele faz. Sempre. Às vezes ele nunca mais volta, ou passa anos sem voltar, ou então às vezes ele fica vindo. A igreja acaba se tornando uma espécie de descarrego para ele, desculpa aí usar essa palavra, mas já disseram isso para mim, inclusive. Pessoas incrédulas, pessoas que até onde sei não tinham assumido nenhum compromisso com Jesus, mas que falaram na minha cara, eu gosto de ir lá na igreja, eu me sinto bem, é um pessoal legal, né? É gente boa, né? Todo mundo dá paz, todo mundo. Eu gosto. Então, entenda, essa pessoa, num certo sentido, ela experimenta um gostinho do que é o céu, mas por causa da incredulidade do seu coração, ela não se converte e ela não vai frutificar para Cristo. E a hora vai chegar e é sim, no final dos tempos, em que Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. Vai colocar o seu povo de um lado e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, para o descanso eterno, preparado para vocês. E aí tem alguns que vão ficar fora. Mateus 7, 21 fala sobre isso também.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, mas Senhor, no teu nome nós não pregamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer para eles, nunca conheci vocês. Preste atenção, você nunca, eu vou livremente aqui juntar os dois textos, só para a gente entender. Vocês nunca estiveram ligados verdadeiramente em mim. Vocês já foram cortados há muito tempo e agora vocês vão para o fogo eterno, que é o lugar de vocês. Veja, Cristo vai dizer isso para muitas pessoas. Está lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, você pode ler. Muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não produzem o fruto de justiça, que não se alimentam verdadeiramente da seiva vital de Cristo, portanto não podem produzir fruto, elas vão ser cortadas. Aliás, acho que o livro de Ezequiel, eu vou pegar essa figura aqui, se você olhar bem para o tronco da videira, é uma árvore cheia de... é um emaranhado. Não sei se dá para vocês verem aqui, né? E acho que é Ezequiel, eu não me lembro. Posso ver depois o texto, mas ele fala, olha, o tronco, uma videira que não produz, nem a madeira dá para aproveitar para alguma coisa, a não ser para queimar. Ele diz assim mesmo lá. Israel é essa videira que não produz nada e que o tronco não serve nem... Enfim, eu acho que um artesão criativo talvez vai achar alguma utilidade para esse tronco. Mas naquela época, a árvore deixava de produzir, corta e vira lenha, joga no fogo. Então, Jesus faz aqui uma advertência solene aos discípulos e, portanto, a nós, porque isso foi escrito para o nosso aprendizado, permaneçam em mim, vocês precisam se alimentar da minha seiva. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Está claríssimo. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Eu não vou comentar esse versículo aqui agora, vou voltar para ele depois, mais tarde, acho que lá no capítulo 17, talvez a gente vai voltar para ele, não sei exatamente quando é, mas a gente vai voltar, tá? Sobre essa questão de pedir em nome de Jesus e ser atendido. Quando vocês, versículo 8, produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aí Jesus vai falar de que agora? Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Eliezer, e que fruto é esse? Qual é o fruto? Olha só o que é que Jesus vai dizer. 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Lembram que ele já disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Jesus foi direto ao ponto. É pelo amor. Aqui, muito bem definido como o amor cristão. O amor que Cristo, que Deus teve e tem pelos seus filhos. Não é um sentimento vago, vou falar mais sobre isso no capítulo 17 também, porque Jesus termina falando de amor, a sua oração, a famosa oração sacerdotal. Vou deixar só um aperitivo aqui para vocês. Quando a gente fala de amor no sentido cristão, a gente não está falando de um sentimento vago, como a maioria das pessoas pensa hoje. Inclusive muitos cristãos. O conceito de amor
do ponto de vista do cristianismo, é muito sofisticado, é muito refinado, não tem nada de raso, não tem nada de simplista, nada, absolutamente nada. Quando um pai cristão, uma mãe cristã, diz para o seu filho, não faça isso, e disciplina o seu filho, às vezes, inclusive, fisicamente. Já vão me denunciar, né? Tomara que não. A Bíblia diz que o que retém a vara não gosta do seu filho, mas aquele que o ama cedo disciplina. O Joel deu um pouquinho de trabalho, aliás, todos os meus filhos, com esse negócio de tomada. Deu algum trabalho, querendo enfiar o dedo, ou querendo enfiar um prego, ou alguma coisa. Como é que você vai chegar para uma criança de 2, 3 anos e explicar a eletricidade para ela? Senta aqui, Joel. Olha, eu vou te explicar que tem um negócio que foi descoberto, chamado eletricidade no universo. Pode tentar. Pode tentar. Boa sorte. Boa sorte. Comigo não deu certo. Comigo não deu certo. Mas uma palmadinha na mão, na hora que mexe na tomada, funcionou, foi uma beleza. Meu Deus, o Elias está defendendo espancamento de criança. Ah, fala sério. Não tem espaço para simplismo aqui, não. Se você ama o seu filho, às vezes você tem que discipliná-lo com amor, com cuidado, sem abusar do seu filho ou da sua filha, mas você tem que disciplinar. Esses programas aí populares de televisão, eu vi uma especialista, uma vez sentada lá no estúdio, no auditório, tudo bonitinho, e as mães ligando, algumas delas desesperadas. Não foi agora na época da pandemia, mas deve estar acontecendo a mesma coisa. Meu filho tem 1 ano e meio e ele só quer saber de subir nas coisas. Ele já caiu, já quebrou o dente, já quebrou não sei o quê. A mãe lá desesperada. O que eu faço? A primeira coisa que a mulher falou, não para. Não para. O que você tem que fazer? Você vai olhando a criança e vai chegando perto. A mulher falou isso, gente, sem brincadeira. Se fosse hoje, eu gravava, mas você vai chegando perto da criança sem que ela perceba. Aí você vai vendo ela subir, você vai vendo ela escalar, você vai vendo ela escalar. Quando ela se desequilibrar e for cair, você segura. Aí você está amando o seu filho. Ah, que coisa... O auditório bateu palma. Oh, que coisa linda. Eu fiquei olhando aquilo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, amor no sentido cristão não é brincadeira, não. Muitas vezes isso vai doer. Vai doer. Você tem que disciplinar um filho. Você tem que encaminhar o filho no caminho certo. Vai doer. Vai machucar você também. Mas é a coisa certa a ser feita. Eu estou falando só de um aspecto do amor, mas eu vou falar mais. Vou falar mais. No capítulo 17. Mas entenda. Jesus, quando ele falou de fruto, ele falou logo do amor. O amor que cuida, o amor que se preocupa, o amor que se sacrifica até. Esse é o fruto que se espera. O amor que obedece. Às vezes os nossos filhos, com razão, né, eles protestam. Mas o senhor não me ama? A senhora não me ama? Amo. É exatamente por isso que eu estou te dizendo isso. Que eu estou te orientando dessa forma.
Há um conceito popular aí também de que se você ama, você vai deixar a pessoa em paz. Você não vai interferir. Meu Deus do céu. Como nós chegamos a esse ponto? Como é que nós chegamos a esse ponto, gente? Se você ama, você vai se importar, você vai se envolver. Mesmo que você não queira, você vai fazer isso. Mas eu vou, como eu disse, falar mais sobre isso lá na frente. Qual vai ser o resultado disso? Não é sofrimento, não. Preste atenção. Isso que eu acho interessante. Sim, sofrimento, mas, acima de tudo, alegria. Olhe o versículo 11. Eu lhes disse essas coisas de Jesus para que fiquem repletos, plenos, cheios, como um copo transbordante da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. De novo, aqui você pode aplicar esse texto em tantas coisas. Se eu sou um ramo enxertado, se eu reconheço isso, se eu reconheço que, apesar de merecer a ira de Deus, Deus me amou e me salvou por meio de Jesus, isso tem que causar um impacto na minha vida. Se eu sou casado, isso vai ter que trazer uma consequência para o meu casamento. Eu já falei isso várias vezes. Eu trabalhei no ministério pastoral, muito embora sendo obreiro, por 4 anos, junto aos meus irmãos lá da igreja dos irmãos no Pacoval, aqui em Macapá. Os irmãos sabem disso, eu compartilhei várias vezes com eles das minhas angústias, porque para mim, parte mais difícil do ministério pastoral, eu vejo, pela experiência que eu tive, é ministério com casais. Olha, sinceramente, é muito complicado. Muito complicado, muito difícil. Primeiro porque dificilmente o casal te chama quando as coisas estão bem. Não é verdade? Vai lá em casa, vamos lá tomar uma Coca-Cola. Olha, vão me denunciar de novo. Comer uma empadinha, né? Normalmente quando você vai é porque alguma coisa está acontecendo. Você vai apagar um princípio de incêndio lá ou um incêndio grande. Então você senta, o marido aqui, a mulher aqui, e aí você vira o quê? Me digam. Já passei por isso, já estive dos dois lados, tá, gente? Só sendo bem sincero com vocês, já estive dos dois lados dessa coisa. O pastor já veio aqui também em casa administrar conflito entre eu e a minha esposa. E é difícil, olha, é difícil. Porque cada um de nós, cada cônjuge quer ser vindicado, cada cônjuge quer que a sua razão prevaleça. E aí vem o pastor, o pobre do pastor, do obreiro, do irmão lá que está dando uma de ajudador. Aí vem com a Bíblia. Mas a Bíblia diz assim, desse jeito aqui. Assim. Olha, alguém vai ficar contrariado. Não tem jeito. Ouvi muitas vezes, de muitas irmãs. Ah, você fala isso porque você é homem. Você não me entende. Tem uma razão nisso? Tem. Sem dúvida nenhuma. Mas aí eu sempre respondo. E agora? Para onde nós vamos? Porque eu sou homem, é verdade. Eu sou homem. Mas esse livro aqui foi escrito por Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer, como crentes em Cristo Jesus, como aqueles que estão ligados à videira verdadeira, é olhar o que esse livro diz e simplesmente dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Me ajuda a aplicar a tua palavra. Me ajuda a fazer o que a tua palavra diz. Vocês estão entendendo?
Difícil? É difícil. É difícil, mas não é impossível. E mais, vai trazer alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Porque se eu sei que mesmo sofrendo, eu tenho um Deus que me amou ao ponto de entregar o seu filho por mim. É como João diz, os seus mandamentos não são penosos. Não vai ser impossível que eu obedeça. Não vai ser impossível que eu ame essa pessoa com quem eu me comprometi. E me comprometi para a vida toda. Porque com crente não tem nada dessa história de que seja infinito enquanto dure. Eu, sinceramente, respeito muito quem gosta das músicas do Vinícius de Moraes, mas eu, sinceramente, depois de saber um pouco da vida dele, com todo o respeito, eu acho essa frase, que seja infinito enquanto dure, uma das frases mais infelizes para você usar, para você dedicar para um casal. Sabe por quê, queridos? Porque se você ama verdadeiramente, é da natureza do amor se prender. O C.S. Lewis, falando sobre isso naquele livro que eu já recomendei para vocês e que eu espero que vocês leiam, quando ele comenta sobre o amor cristão, ele diz isso. Isso é tão verdadeiro que não existe casal ou não existe pessoas que amam que não se comprometam, que não digam. Por mais que não tenha a menor intenção de cumprir, mas elas vão sempre dizer: eu te amo, eu quero ficar com você o resto da minha vida. É da natureza do amor se prender. Apaixonados fazem promessas. Mesmo que seja uma promessa cínica, como eu já ouvi de alguns, né? Olha, eu te prometo que eu vou fazer o possível. Normalmente de homem. Homem é fogo, viu? Homem é uma raça. Brincadeira. Ó. Não, eu me conhece, né? Sabe como é que eu sou? Eu prometo me esforçar. É o máximo que eu posso fazer por você. Pior que tem gente que cai na conversa, né? Não. Amor verdadeiro, amor cristão se envolve. Jesus se envolveu com seus discípulos a tal ponto que ele disse para eles, que ele explicou claramente qual era a missão deles, que ele mostrou o passo a passo, muito embora os discípulos não tenham entendido. E ele diz aqui: olha, vocês são meus amigos. Vocês não são mais simples escravos, porque tudo que o meu pai falou para mim, eu passei para vocês. E finalmente ele morreu por eles. E aí tem essa passagem maravilhosa, versículo 16. Vamos ler, pessoal que está aqui, que tem a nova versão transformadora. Palavras do Senhor Jesus Cristo, João 15,16. Vamos lá, vamos ler. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Que coisa maravilhosa. Vocês não me escolheram. É o contrário, disse Jesus. Eu escolhi vocês. Mas eu escolhi vocês com um propósito. Que é vocês frutificarem de forma duradoura, de forma permanente. E de novo ele fala: para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Vou deixar isso para capítulo 17. E no versículo 17 aqui ele diz: este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Então, queridos, você tem que frutificar. Você tem que dar um fruto. E é um fruto maravilhoso. É um fruto belo. É um fruto duradouro. É um fruto que só quem tem a seiva de Jesus correndo dentro de si, por meio do Espírito Santo, pode oferecer. E o amor é distinto aí.
Ele vai dizer isso mais na frente. Quando ele conclui a sua oração sacerdotal, ele diz isso claramente falando com o Pai, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E ele já disse lá atrás, no versículo 13, no capítulo 13, melhor dizendo, vocês, discípulos, vocês cristãos, vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês vão dispensar uns para com os outros. Então, o amor é distintivo. Ninguém que se diga cristão pode sair por aí agredindo as pessoas, machucando as pessoas, deliberadamente e arbitrariamente. Tem um tipo de dor que você provoca que ela é uma dor amorosa. Quando, por exemplo, a pessoa está em pecado. Pecado residente, pecado de estimação, como a gente costuma dizer. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho ela até meio debochada, mas é verdade. Muitas vezes temos o nosso pecado de estimação. Né? A gente usa aquela expressão, né? Ah, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou assim. Isso normalmente é para justificar um pecado do qual a gente está resistindo para se livrar. Mas veja, se você é crente, se você está em Cristo, se você recebe a seiva, a energia vital de Cristo, ele vai te incomodar. E ele vai ficar repetindo, me obedeça, me obedeça. Não tem jeito, você não vai escapar disso. E às vezes a gente, sobretudo como irmão, como conselheiro, como alguém que quer o bem do outro, a gente faz isso às vezes. É aquela história, né, da criança que meteu um estrepe no pé, e aí você sabe que você tem que tirar aquele espinho de lá. Mas a criança não quer, porque ela sabe que vai doer. Então, todas as vezes que você corre para tirar o estrepe, a criança corre de você. Aí você aproveita o momento que ela tá quieta, né? Aí você chega, dá um beijo, dá um cheiro na cabeça, às vezes a cabeça está azeda, né? Mas aí você vai e agrada e tal coisa, vai. Aí quando você chega no pé, que você vai, a criança puxa o pé. Até o ponto em que você tem que agir de uma maneira radical. Você vai, chama 2 ou 3, segura esse moleque aí que eu vou tirar esse espinho. Ou você leva no hospital para que façam isso. Às vezes infecciona. A criança vai chorar, a criança vai sofrer, a criança vai espernear, ela vai te xingar. Mas vai ser melhor para ela. Então, você está ali causando um sofrimento, mas que vai, no final das contas, redundar em bem para aquela criança. Às vezes, nós nos comportamos como crianças, com os nossos pecados de estimação. E aí é preciso que alguém chegue e mostre isso claramente para nós. E nos traga para a palavra, diga, olha, não é assim que você tem que frutificar. Lá em Gálatas, capítulo 6, nós temos lá o fruto do Espírito, as 9 manifestações do fruto do Espírito. É um fruto só. Mas esse fruto, ele se configura, ele se realiza em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em mansidão, em fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Né? É isso mesmo. São as 9 manifestações desse fruto, são as virtudes que Pedro fala e que só quem tem o Espírito Santo, quem tem a seiva do próprio Cristo fluindo em si, é capaz de produzir. Aí você vai me dizer, mas Eliezer, ao longo da história, os cristãos, eles não fizeram isso. Muitas vezes eles renegaram esse mandamento. As cruzadas, por exemplo. Eu sou professor de história, então, normalmente, quando você está debatendo com alguém sobre o cristianismo, sobre as virtudes cristãs, sobre o amor cristão, é quase certo que alguém vai vir com a história das
lá, né, na Idade Média, foram lá para o Oriente, massacraram as pessoas. Geralmente, quem faz isso não gosta da resposta que eu dou, que é tão simples. Os cristãos que fizeram isso não eram verdadeiramente cristãos. E mais, preste atenção para isso, porque é história. A maioria dos cristãos não foi para o Oriente Médio. Não massacrou ninguém. Ficaram vivendo suas vidas. Ficaram buscando a Deus. Os cristãos que foram para lá massacrar as pessoas foram muitos membros da elite, da nobreza, muitos desesperados, muitos desvalidos. Gente, vá olhar, estude isso e você vai ver. Isso é história, gente. A maioria absoluta dos cristãos ficou vivendo sua vida com as dificuldades de sempre. E vou dizer de novo, me diga, me mostre na Bíblia onde é que está escrito que os cristãos devem impor pela força das armas a sua fé às outras pessoas. Só quero um versículo. Me mostre só um que diga isso. Só um. Você não vai achar. Pode procurar se quiser, mas você não vai achar. Portanto, as pessoas que fizeram isso transgrediram os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos dos apóstolos. Só mesmo quem não conhece para fazer uma acusação dessa, ou quem é intransigente, e mesmo diante da evidência, prefere continuar acreditando na narrativa que lhe parece mais interessante. Então a resposta é simples. Um cristão verdadeiro, ele não faz isso. Ele nunca faz isso. Por mais que ele não concorde com determinado comportamento, por mais que ele não concorde com determinado postulado religioso, ou ético, ou filosófico, o que ele vai fazer é pregar, ele vai mostrar a verdade à luz daquilo que ele acredita ser a palavra de Deus e só. Ele não vai impor o seu pensamento pela força das pessoas. Muitas pessoas fizeram isso na história, é verdade. Mas daí a dizer que elas eram cristãs de verdade, se você conhece esse livro, fica fácil de você perceber que aqui não existe apoio para esse tipo de comportamento. Então, vejam, Jesus deixa bem claro que é pelo amor, que é pela obediência às suas palavras que você vai evidenciar o fruto. E as pessoas que estão nas igrejas e que não evidenciam esse fruto, de novo, gente, uma hora Deus vai cortar. Deus vai tirar, vai ficar evidente, nem que seja no final dos tempos, quando Deus separar, quando Jesus separar os seus filhos, as pessoas pelas quais ele morreu e salvou de um lado e os outros do outro lado. Que horas são, gente? 54, 6 minutos. Então, não tem discussão aí. Não tem discussão. Isso é o que o Senhor vai fazer. E ele diz aqui, alertou, muito interessante também, Jesus alertou para quê? Para o ódio do mundo. É como se Jesus dissesse, olha, vivendo desse jeito e frutificando desse jeito, vocês se preparem, porque vocês vão ser odiados. Vocês serão odiados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou meio pessimista com essa questão aí de internet. Eu acho ótimo que a gente esteja tendo esse canal, não é? Para a gente, enfim, estudar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu já falei antes, em alguns outros contextos. Eu não me iludo, não. Eu não me iludo, não. A gente que tem uma visão escatológica que a gente tem, eu não duvido que haja uma força
É uma força sobrenatural, não tenha dúvida. É um espírito sobrenatural, mas que usa pessoas e que está por aí só colhendo essas informações. Vejam, quase tudo que a gente está fazendo online agora. Pessoas que nunca haviam acessado, alguns nunca nem sabiam o que era isso. De repente todo mundo migra para lá. E aí a gente começa a fazer reunião, a gente começa a traçar estratégia, a gente começa... Eu não duvido, mas não duvido nada que haja um poder mapeando tudo isso. Teoria conspiratória, no certo sentido, é sim. Quando eu terminar essa exposição de vocês hoje, para vocês hoje, eu vou pegar o meu telefone e um programa de computador, um algoritmo, vai mandar para mim, não é nem uma pessoa, uma série de sugestões de leitura, vocês sabem disso, uma série de coisas. E aí eu vou reconhecer, porque eu falei sobre isso hoje. Vejam, nem é uma pessoa real. É uma fórmula matemática que está fazendo isso já. Heloísa foi me mostrar uma vez uma maravilha tecnológica dessa. Ela começou a falar com a máquina lá, pediu um poema da máquina. Aí a máquina mandou um poema lá. Uma piada, foi. Falou lá o nome da máquina. Interessante que são sempre aqueles nomes engraçadinhos, né? Não vou dizer aqui qual foi a máquina, que eu não quero ser denunciado, não quero que corte. Mas ela falou lá, fulana. Ih, entreguei. Piada. E aí a máquina respondeu com uma piada. Uma piada sem graça. Piada sem graça. Eu falei, Heloísa, fala pra tua amiga aí que ela tá ruinzinha de piada, hein? Aí a Heloísa falou, papai falou que você tá muito ruim de piada. E a máquina respondeu, eu sei disso, mas eu tô aprendendo, tô melhorando. E eu fiquei... Veja, não era uma pessoa real. Tem até um concurso, vocês devem saber disso. Não sei se alguém já ganhou, talvez alguém mais informado do que eu sabe. Tem até um concurso aí, uma instituição que faz um concurso. Você senta e aí você começa a conversar lá com o outro lado, você não sabe se é um computador ou se é uma pessoa real. E aí no final da conversa você tem que dizer se era um computador ou se era uma pessoa real. Até a última vez que eu vi isso, ninguém tinha sido enganado ainda. As pessoas que sentaram lá conseguiram perceber que estavam falando com um computador. Mas eu não sei, de repente agora os computadores já são capazes. Mas é espantoso o que está sendo conseguido nessa área. Então, vou dizer de novo, eu sou meio que pessimista. Eu realmente oro e peço a Deus que o mais depressa possível a gente volte para a nossa vida quase normal, né? Agora o pessoal está falando novo normal. Para mim, isso aí é um eufemismo para nos enganar. Eu prefiro falar quase normal. Está todo mundo com muita pressa de que a gente se acostume, né? Logo com essa realidade. Vamos olhar para o futuro, vamos esquecer o passado. Não, eu vivo do passado. É o meu ganha-pão. Sou professor de história. Não vou abrir mão do passado, não. E eu sou meio que pessimista. Porque o ódio do mundo por aqueles que procuram viver uma vida segundo o fruto que Jesus quer que a gente dê, eles vão ser odiados. Esse ódio é real. Jesus descreveu aqui. Olha, o escravo não é maior que o seu senhor. Aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Agora, qual é a parte boa? A notícia boa. Se me obedeceram, vão obedecer vocês também. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente vê alguém com quem a gente compartilha a palavra de Deus, por quem a gente está orando e pedindo a Deus que ajude para que ele possa entender, para que Deus abra o seu entendimento.
o seu coração para entender a palavra de Deus. É maravilhoso quando você vê, depois de meses, depois de anos, essa pessoa dizendo, eu estou entendendo. E melhor ainda quando você ouve essa pessoa dizer, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei que Jesus Cristo é o Senhor, encarnado, ressurreto, glorificado. Eu já sei que a minha vida tem que estar ligada à vida dele. Aleluia, glória a Deus. Maravilha quando a gente ouve isso. É maravilhoso. E desde que a gente entenda que isso traz glória para Jesus, para Deus e não para nós, melhor ainda. Melhor ainda. Então nós precisamos estar atentos para isso e continuar tendo essa meta, tendo essa disposição de frutificar para Cristo. É isso que vai fazer diferença, é isso que vai nos distinguir como servos de Cristo. E nós devemos, a partir de textos como esse, nos esforçar, nos esmerar, dizer de fato para Jesus, ó Deus, eu quero, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da aflição, mesmo diante das dificuldades, eu quero frutificar para o Senhor. Eu não quero ficar ansioso, eu não quero me desesperar. Eu quero colocar diante do Senhor os meus problemas, as minhas aflições. E quero que o Senhor me dê paz. Me faça viver em amor, em alegria, em harmonia. Então nós vamos cantar 217 aqui desse cantor, foi feito na igreja do Pacoval, na época que o pastor Bira, essa coletânea, era pastor lá. Eu gosto muito. Se você tiver aí na sua casa, você pode correr rapidinho e pegar, né? Número 217. Vou pedir para a Heloísa virar a nossa câmera aqui e a gente vai cantar, terminando esse momento. Mas antes eu vou pedir para o Tiago orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo que, de fato, nós possamos frutificar para Deus. Pai Santo, está no céu. Graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque você tem nos sustentado, tem nos dado saúde, tem tido misericórdia de nós no meio de dificuldades. Graças te damos pelo teu Filho Jesus, nosso Salvador. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que foi ministrada pelo nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz paz, nos traz sabedoria, nos faz querer te conhecer melhor e nos faz querer louvar o teu nome por conta disso, Pai Santo. Esteja nos abençoando através da tua palavra, através dos nossos irmãos que ministram a tua palavra. Muito obrigado. Abençoa as suas vidas, suas famílias. Instrua, Senhor, segundo a tua palavra e o teu bem-querer, para que muitas pessoas possam, Senhor, através da tua palavra, de irmãos que falam, que ministram a tua palavra, possam vir a te conhecer. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ajude cada irmão também, Senhor, que ouviu, que vai ouvir ainda essa palavra. Abençoa suas casas, suas famílias. Lhes dê, Senhor, um bom domingo, um domingo de reflexão da tua palavra, reflexão a respeito de ti. E que este dia possa ser, Senhor, um dia que a gente possa refletir mais sobre a pessoa de Cristo, a pessoa que veio ao mundo e nos salvou. Nos dê um bom dia, abençoe cada família, cada lar que está ouvindo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos orando por todos os irmãos que têm solicitado seus pedidos. A gente precisa perseverar na oração, né? Os irmãos que estão doentes, os irmãos que estão angustiados, sofrendo, os irmãos que têm perdido amigos, parentes, né? Nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo. Vamos continuar orando, vamos continuar perseverando
e que Deus nos abençoe. Vamos cantar mente e coração. Vira, Heloísa. Eu espero que você conheça, né? Cantar com a gente. É. 217. Vamos lá. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e suplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Que Deus nos abençoe. Desejo um bom domingo a todos. Um domingo de meditação, um domingo de oração, um domingo de estudo da palavra ainda. E nos vendo virtualmente, nos vendo, enfim, como dá, né? Eu estou agora, às vezes eu vou lá na casa da mamãe, fico na rua, né? Saio do carro, sento lá em cima do carro e fico, né, falando com eles lá. Estou fazendo assim, provavelmente vocês estão fazendo a mesma coisa. Saudade é muito grande, né? Muito abraço acumulado, né? Enfim, muito choro também, né? Eu já estou pensando, eu estava até falando para a Fátima, não sei como é que vai ser, né? Ver os irmãos de novo, mas, enfim, Deus sabe, né? Fiquem com Deus. Joel quer dar o tchauzinho dele. Tchau. Né? Tchau. Deixa o like.